Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou responder uma pergunta sobre exame de DNA. Uma pergunta que me foi enviada por uma jovem de nome Thaís. Ela diz: Meu ex-marido pediu o DNA. Eu me separei dele há uns 9 meses. Vivemos juntos por 7 anos e temos um filho de 2. Eu sou obrigada a fazer, mesmo tendo provas que ele é o pai? Thaís, primeiro uma pequena correção, né? Você diz assim, eu sou obrigada a fazer. Veja, o exame de DNA para determinar, né, o vínculo de filiação entre um homem e uma criança, né, um filho, uma filha, ele é feito só entre os dois, tá? A mulher não participa do exame de DNA. Então você nunca será obrigada a fazer, porque você não participa. O exame é, como eu disse, entre o homem e a criança. O que acontece é que a mulher permite, né? Quando muito, a mulher permite que o exame seja realizado. Então a sua pergunta devia ser assim: sou obrigada a permitir o exame de DNA? Essa seria a forma mais correta. Agora, a resposta à sua pergunta depende. Depende se esse exame vai ser realizado extrajudicialmente, fora da justiça, ou na justiça, no bojo, né, de um processo. Veja, extrajudicialmente, o pai não precisa da autorização da mãe para fazer um exame de DNA. Então, aquele pai que tem acesso ao filho, né? O filho visita, passa alguns dias com o pai, passa o final de semana com o pai que tem acesso ao filho, ele não precisa da autorização da mulher. Ele pode, num dia de visita, pegar o filho, levar até uma clínica e fazer, né, determinar ali a realização do exame de DNA. O pai e a mãe, perante a lei, têm os mesmos direitos. E não há nenhuma legislação que proíba o pai, quando está, né, com a posse da criança ali durante as visitas e, enfim, algum outro momento, não existe nenhuma legislação que proíba o homem de pegar o seu filho, levar no médico, levar num campo de futebol, e se ele quer lá fazer o exame de DNA, ele não existe nada na lei que o proíba, não é crime, não é errado. Então, extrajudicialmente, Thaís, ele não precisa da sua permissão. Ele pode, se ele tem dúvidas a respeito da paternidade, se ele pode pagar por esse exame, se ele tem o dinheiro, ele pode levar, como eu disse, a criança até uma clínica e determinar a realização. E talvez você nem fique sabendo. Por quê? Porque se confirmar a paternidade, né? Se os temores dele forem infundados, ele nem vai comentar nada com você. Agora, se o exame feito dessa forma der negativo, então, obviamente que esse homem vai querer dar os próximos passos, que não é aqui objeto desse vídeo, né? Se você, homem que está me assistindo aí, que conseguir, né, o exame por meio dessa forma e tiver interesse em saber quais os próximos passos, você deixa aqui nos comentários que eu posso então gravar um vídeo para explicar o que é possível fazer no caso de um exame feito dessa forma vir a dar negativo, o que o homem pode fazer. Mas obviamente que nenhuma, já vou adiantando, tá, que não autoriza ele pagar de pensão, parar de pagar a pensão, não autoriza ele a mudar a certidão de nascimento da criança. Isso só pode ser autorizado por meio de um juiz. Então ele vai ter que tomar alguma providência, procurar um advogado e procurar a justiça, se é que há possibilidade disso acontecer, porque há outros aspectos que eu não vou comentar, que não fazem parte desse vídeo. Agora, viu, Thaís, se ele está pedindo a realização desse exame por meio de uma ação, e nesse caso seria uma ação negatória de paternidade,
é a ação cabível naquele caso em que o pai que registrou a criança passa a ter dúvidas a respeito daquela paternidade, daquele vínculo de filiação. O meio para ele obter a nulidade, né, o cancelamento desse registro, é entrar com uma ação negatória de paternidade. Não me parece, no seu caso, que seja isso, né? Não parece que está havendo aí você e ele estão conversando, ele está exigindo pessoalmente de você, né? Então se encaixaria na primeira hipótese que eu já expliquei, que é a questão extrajudicial, que ele não precisa da sua permissão desde que ele tenha acesso à criança. Agora, outra possibilidade, como eu estou explicando, é judicialmente. É o que acontece muito. O homem procura, como eu disse, a justiça, e no bojo desse processo o juiz vai determinar. Você vai ser citada, terá a oportunidade de contestar, de se defender, e o juiz com certeza vai determinar a realização do exame de DNA. Aí você me pergunta, neste caso, dentro de um processo, sou obrigada a permitir? Porque daí a sua permissão é necessária. No caso do exame ser requerido na justiça, a sua permissão, o juiz não vai fazer sem a sua permissão. A sua permissão é fundamental. Então daí você me pergunta, neste caso, sou obrigada a permitir? Devo? Olha, fisicamente, sob o ponto de vista físico, a nossa legislação, viu, Thaís, não permite que o juiz determine a obtenção do material genético de forma compulsória. Você não pode ser fisicamente obrigado. O juiz não vai mandar lá uma busca e apreensão da criança, levar a criança à força até a clínica que ele determinou para a realização do exame de DNA. Não é obrigatório. Agora, se você se recusa nesse caso, a prova vai se voltar contra você. Vai ser como se o exame tivesse dado negativo. Essa vai ser a presunção. Então aí fica o alerta para você. Se dentro de um processo você é intimada a participar do exame de DNA, a permitir, né, que se faça o exame de DNA com o seu filho menor de idade, e você recusa, você não pode, como eu expliquei, ser obrigada, mas a sua recusa vai servir de prova contra você. Então, neste caso, viu, Thaís, é muito provável que o homem ganhe a ação. Claro, vai depender de outros aspectos do processo, mas, como eu disse, é muito provável que ele ganhe a ação. Ou seja, que a ação negatória de paternidade seja julgado procedente. E vai haver, então, o cancelamento, o que é muito ruim, não para você, talvez, mas para o seu filho. Então, o meu conselho nesta situação é que você faça o exame, que você concorde, melhor dizendo, com a realização do exame. Por quê? Porque por vários aspectos. Primeiro, porque se você não fizer, como eu expliquei, você vai acabar perdendo a ação. Segundo lugar, porque é sempre bom acabar com essa dúvida, né? É bom, se não é bom para você, é bom para o seu filho saber se aquele homem é ou não o pai dele biológico, né? Se ele é ou não o pai biológico. Então é muito importante, na minha opinião, que você faça o exame, porque essa dúvida vai ficar sanada uma vez por todas, tá bom? Então, na minha opinião, você não é obrigada, mas na minha opinião, se o exame for requerido dentro de uma ação negatória de paternidade, você deve permitir que o exame aconteça. Mas tem uma pequena ressalva que é para você e para os homens que estão aí me assistindo. A procedência da ação negatória de paternidade, segundo a justiça, exige duas coisas, tá? Para se ganhar, viu, homens? Para se ganhar ação de negatória de paternidade, a justiça exige ao menos dois requisitos. Primeiro, claro, que o homem tenha sido enganado, ou seja, que o exame de DNA dê negativo. Esse é o primeiro requisito. Ou, né, no caso, que a mulher se negue a fazer e o juiz vai tomar
em razão dessa recusa dela, como eu expliquei, o juiz vai entender que o exame deu negativo. Esse é o primeiro requisito. Como eu disse, tem que ter um exame de DNA negativo. O segundo requisito é que não haja vínculo de afetividade entre o homem e a criança. Ou seja, aquela criança não pode identificar aquele homem como seu pai. Isso porque a justiça entende que os interesses da criança estão acima dos interesses do homem. É muito mais importante para a justiça preservar o bem-estar mental daquela criança que vai ficar... Nossa, eu fico imaginando uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de repente alguém tentando explicar para ela que o pai dela não é o pai dela. Ela nunca vai entender. Você vai, sei lá, eu desculpe o palavrão, mas você vai ferrar a cabeça da criança. Por isso que a justiça só julga procedente a ação negatória de paternidade no caso de que não haja vínculo. Não pode haver vínculo de afetividade, ou seja, a criança e aquele homem, a criança não pode identificar aquele homem como o seu pai. Se isso existe, mesmo se provando que aquele homem não é o pai biológico, mesmo assim a ação vai ser julgada improcedente. Tá certo? Bem, esses eram os comentários que eu tinha para fazer sobre esse tema tão empolgante. Se ficou alguma dúvida, algo que eu não respondi, algo que você não entendeu, deixe aqui nos comentários que eu oportunamente vou responder. Quero aproveitar a oportunidade, viu, Thaís, para pedir o seu apoio e o apoio de todos que estão me assistindo ao meu canal. Faça isso se inscrevendo no canal, deixando o seu like aqui nesse vídeo. É uma gentileza que você me faz. Se você não gostou do vídeo, deixe o dislike, mas não deixe de opinar. E é claro, apoie o canal compartilhando esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com pessoas que têm interesse nesse assunto. Tá bom? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.